Boa noite, boa noite. Estamos começando mais uma live. Vou só fixar aqui o tema para a gente poder começar. Vamos esperar um pouquinho o pessoal ir entrando. Boa noite, Josemara. Boa noite, Flávio, Tainá, Irlane. Sejam muito bem-vindas. Boa noite, Wilson. Boa noite, Breno. Ó, vários mentorados já aparecendo aí. Legal. Vamos aguardar um momentinho até o professor Thales ingressar na live. Gambarato tá entrando aí. Minha mãe também. Sejam muito bem-vindos. Professor Thales está falando que agorinha ele entra aqui na live com a gente. Paulinha entrou. Lari. Mantoniaglio. Sejam todos bem-vindos. Pessoal, passando uns recadinhos aqui iniciais, né, antes da gente começar a nossa live, enquanto o professor Thales entra aqui para bater esse papo com a gente, né, eu vou explicar o porquê que a gente está fazendo essa série de lives, né, para quem está chegando agora. Pessoal, essa semana a gente está começando a partir de agora as lives de aquecimento para a maratona da aprovação do mestrado, que vai acontecer na próxima semana. Mas como é que vai funcionar nessas lives de aquecimento? A gente começa hoje com o professor Thales, para falar como que é possível conciliar o sonho do concurso público com o mestrado, né? E a partir de amanhã a gente também vai ter uma outra programação com a professora Ellen sobre descomplicando a metodologia dos projetos de pesquisa do mestrado. Na quarta-feira a gente vai falar com o professor Felipe Assensi sobre quais são as formas não tradicionais de ser muito bem remunerado com o seu mestrado. E na sexta a gente vai falar com a professora Juliana sobre o que é um problema de pesquisa e como que a gente pode encontrar esse problema de pesquisa. Então, essas lives de aquecimento vão acontecer essa semana, de segunda a sexta. Vão rolar todas aqui no meu Instagram. Então, hoje, às 20h30, amanhã vai ser às 20 horas. Na quarta também às 20 horas. E na sexta, com a professora Juliana, vai ser às 18 horas, tá bom? Toda essa programação que eu estou passando aqui para vocês está no meu feed. Então, depois a live, quem tiver interesse pode estar conferindo, tá bom? E também faço o convite para que vocês se inscrevam, tá bom? Para a maratona. Por quê? Porque as lives de aquecimento vão acontecer aqui no meu Instagram, mas para você ter acesso à maratona, que vai ser o evento que eu vou realizar na semana que vem, que vai ser uma série de aulas, onde eu vou compartilhar com você, de uma forma bem aberta, o método que eu desenvolvi, que me foi responsável pelas minhas aprovações em 3 processos seletivos de mestrado. Então, esse método eu vou compartilhar com você na próxima semana, mas nessa a gente já vai começar o aquecimento dessa nossa maratona com vários professores, pessoas que eu admiro muito no campo da pesquisa. Então, tenho certeza que tem muita programação legal que vai auxiliar bastante quem aí tem o sonho de ingressar em um mestrado, tá bom? Então, faça a sua inscrição. Por quê? Porque a maratona vai rolar em um site próprio que eu desenvolvi. Então, você só vai ter acesso se você estiver inscrito. Por quê? Porque eu vou enviar o seu acesso via e-mail, tá bom? Mas as lives, não se preocupem, a gente vai estar realizando aqui no Instagram. Não tem necessidade de você ter um link para ter acesso, é bem direto. Que mais, pessoal? Ó, o pessoal está entrando aí. Professor Derig, o Raul, professora Fernanda, o Guilherme, a Brenda, a Andriele. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. A gente está esperando um pouquinho até o professor Thales entrar na nossa live para a gente já começar. O Geraldo também está entrando na nossa live. Seja muito bem-vindo. Pessoal, outro detalhe que eu acabei esquecendo de falar. Pessoal, me ajudem a compartilhar esse evento com os amigos de vocês. Por quê? Porque
Eu acho que é muito bacana, né, quando a gente compartilha conhecimento com outras pessoas. Eu, quando estava me preparando, eu tive uma dificuldade muito grande em encontrar esses conteúdos que eu estou proporcionando aqui para vocês, né, e também esses professores que estão aqui, né, vindo a convite meu falar com vocês. Então eu tive uma dificuldade muito grande de encontrar isso na internet. Às vezes eu encontrava um conteúdo, mas era muito desatualizado. Então, para vocês terem ideia, né, da importância desse evento que a gente está realizando aqui, um evento gratuito, né, que assim eu tenho certeza absoluta que vai auxiliar bastante a preparação de vocês para o mestrado, tá bom? Então compartilha, eu tenho certeza que todos que estão aqui me ouvindo tem algum amigo que quer ingressar no mestrado, que quer fazer pesquisa, e esse evento tem justamente esse propósito, né, realmente te auxiliar a ingressar nos processos seletivos no mestrado, né, não nos processos seletivos. Então compartilha, manda a live aí para os amigos, que eu tenho certeza que o conteúdo aqui vai ser de muita qualidade, tá bom? O Guilherme tá falando aqui, ó, saudações de Natal, que show. Grande abraço, Guilherme. O Geraldo tá falando, dá uma dica aí para a prova oral, se possível. Sim, não vai ser o tema, né, especificamente da nossa live aqui hoje, mas a gente pode conversar, né, com o professor Thales, ver o que ele tem de dica aí, né, para essa etapa. Mas bacana a sua pergunta. Vou estar selecionando ela aqui, né, para assim que o professor Thales ingressar na live, a gente começar, tá bom? Ó, o Fernando também entrou na live. Carlão entrando na live, seja bem-vindo. Quanto tempo? Pessoal, né, quem tiver qualquer dúvida aí durante a nossa fala, né, durante a exposição do professor Thales, né, vocês podem ir encaminhando as perguntas aqui, tá bom? Que eu vou estar encaminhando diretamente a ele para que ele possa estar nos respondendo, tá bom? Vamos aguardar só mais uns minutinhos até ele entrar na nossa live. Show, ele já está por aqui. Então, sem mais delongas, já vou convidar o professor aqui para a nossa live. Boa noite, Thales. Tudo jóia? Boa noite, Gustavo. Tudo bem? Tudo jóia. Estou muito feliz Tá. em te receber, né, no nosso evento aqui, né, nessas lives de aquecimento que a gente está fazendo com vários professores. Para começar, né, com chave de ouro, a primeira live vai ser justamente com você, para a gente falar sobre esse tema aí tão importante, que muitas pessoas têm muitas dúvidas, tanto sobre concursos públicos, tanto quanto aos processos seletivos de mestrado. Então, para mim é uma honra muito grande ter você aqui, né, uma pessoa com vasta experiência, tanto no âmbito, né, dos concursos públicos, como também no campo acadêmico. Então, eu fico bastante feliz. Estava dando alguns recados iniciais aqui para o pessoal, enquanto você estava ingressando na nossa live, né? E a gente já tem até pergunta, né? Mas mais para frente eu vou estar repassando aqui para você. Mas eu quero, né, apresentar o professor Thales aqui para quem não conhece. Eu estou até com a colinha aqui do currículo dele, né? O professor Thales Pereira, ele é mestrando em Direito, né, pela Universidade de Brasília, meu colega, defensor público com atuação no Tribunal do Júri. Suas áreas de pesquisa acadêmica são Direito Constitucional e Direito e Inteligência Artificial, e nos concursos públicos foi aprovado, dentre outros, nos certames para defensor público do Maranhão, procurador do Banco Central, advogado do BNDES, procurador federal, advogado do Banco do Nordeste, analista do MPU, advogado dos Correios e advogado da Assembleia Legislativa do Maranhão, em primeiro lugar. Então, como vocês podem ver, a gente está aqui com uma pessoa que
tem muita experiência, né, nos concursos públicos e eu tenho certeza que a gente vai conseguir extrair muitas informações bem bacanas para o pessoal aí que está nesse universo se preparando tanto para concurso, quanto também para aquelas pessoas que almejam ingressar no mestrado. Então, Thales, seja muito bem-vindo, né? E eu já vou lançar a pergunta para você, se você, primeiramente, né, é claro, quiser se apresentar, mas já vou deixar a bola com você. Como é que foi, né, a sua trajetória durante a graduação? Você já pensava em fazer concurso público? Como é que foi essa história? Gustavo, primeiramente, boa noite, meu amigo. É uma honra estar aqui no teu canal, para a gente conversar um pouco. Fico muito lisonjeado também pelo convite. Não sei se está ouvindo, dá para ouvir, meu filho está chorando aqui atrás, estou com um menino de 1 aninho, fez ontem. Faz parte. Faz parte, né? Principalmente nessa nossa nova era aqui de home office. Então, enfim, estou muito feliz aqui de estar conversando contigo hoje e a gente vai fazer uma conversa. O que eu vou falar aqui, eu não quero defender que seja o caminho certo, que seja, essa aqui é o único, né, a única via. Basicamente o que eu fiz, né, para mim vem dando certo, mas existem várias outras trajetórias de vida, trajetórias profissionais. Então, eu não quero de maneira alguma falar que o que eu vou dizer aqui é o certo, certo? Então, sobre essa pergunta, minha graduação, cara, os 9 primeiros períodos, falando bem sinceramente, foram focados mesmo no âmbito acadêmico. Eu fiz parte de núcleo de pesquisa, participei do núcleo de estudo de direitos humanos da Universidade Federal do Maranhão, fui orientando e também fiquei sob a coordenação da professora Cláudia Gonçalves aqui, uma professora bastante conhecida aqui do Maranhão, nessa área de direito constitucional e direitos humanos. Maranhão também, acho que no Brasil, né? Tem vários livros lançados. E os 9 primeiros períodos, eu foquei mesmo no âmbito acadêmico. Sempre gostei, sempre estudei. Às vezes eu não estudava o que os professores passavam, né, nas matérias, nas cadeiras, mas ia atrás de outros estudos, outros temas. Então, assim, apesar de eu me lascar às vezes nas notas, eu acabava adquirindo outros conhecimentos, né? E, enfim, foi no 9º período mesmo que eu estava vendo, né, a graduação ia acabar, e aí eu resolvi mudar o foco, né? Rapaz, eu vou estudar para fazer concurso agora, né? E acabei indo, né? Mas fazer um mestrado sempre foi um sonho também, mestrado, e se Deus quiser prosseguir para o doutorado. Então, basicamente isso. Foi no final da graduação que eu resolvi estudar para concurso. A questão do por que teve essa mudança, né? Foi porque eu precisava trabalhar, assim, de forma direta, de forma sintética, é isso. Meu pai me sustentava, eu nunca passei nenhuma privação assim na vida, mas meu pai era bancário da Caixa, né? E, enfim, a grana sempre foi curta. Então, eu pensei mesmo no ganho imediato. E assim, acho que você vai perguntar mais depois o que aconteceu depois, então vou deixar para depois. Né? Que legal. É bem interessante, né, ver assim, que você teve essa experiência acadêmica desde a faculdade, é algo assim que geralmente, né, assim, muitas pessoas às vezes não têm, né, uma experiência com pesquisa ali durante a faculdade, vai ter mais ali para o finzinho do curso, para fazer o TCC, mas não é uma experiência muitas vezes de uma iniciação científica, né, que realmente traz uma contribuição muito boa para o nosso desenvolvimento acadêmico, né, mas que bacana saber assim, um pouquinho da sua história, né, que sempre foi envolvido com as atividades acadêmicas, né, e mais para o finzinho do curso você migrou os estudos já para o concurso. E já pegando, né, essa primeira veia aí dos concursos públicos, eu queria saber, né, como é que você fez para, enfim, conciliar, né, esses concursos públicos que você participou e foi aprovado, porque são tantos, né, eu falei aqui, já até me perdi as contas, quantos concursos que foram, né? Como é que você fez para se organizar, para participar, né? Gustavo, cara, assim, sendo bem franco mesmo, eu acabei não conciliando,
certo? Muita gente me pergunta isso, tem a mesma dúvida. E o que foi que aconteceu, né? Eu falei que no nono período eu consegui, eu mudei o foco, né? Comecei a estudar para concurso. Porque, gente, eu não sei se todo mundo que está assistindo, ou mesmo você, tem experiência em estudar para concurso. O estudo é bem diferente do estudo acadêmico, né? Então, a melhor metáfora que a gente pode fazer, melhor imagem mesmo, é o seguinte, que o estudo acadêmico é como você mergulhasse numa piscina pequena e funda. Você se aprofunda nos assuntos, mas não é um leque tão grande de assuntos. E o estudo para concurso é como se você nadasse numa piscina infantil, dessa profundidade, mas bastante ampla. Você acaba não se aprofundando nos assuntos, você acaba memorizando, né, essas fórmulas prontas, jurisprudência pronta, informativo pronto, e você perde muito o caráter crítico e ganha muito em memorização. Então, o que aconteceu? No nono período, eu mudei o foco, comecei a estudar para concurso, e por sorte, né, por trabalho, uma série de fatores, quando eu estava completando a graduação, só fazendo a monografia, eu consegui passar para advogado dos Correios. Foi minha primeira aprovação mesmo para assumir, né? Assumi o cargo, fui chamado, fui nomeado. Aí eu acabei tendo que pedir a colação antecipada alguns meses de grau, mas a monografia já estava pronta e tal, e daí acabou dando tudo certo. Então eu assumi esse concurso de advogado dos Correios. Nessa época eu estava fazendo só uma monografia, era sobre agentes reguladores e teoria do discurso. Eu falava sobre legitimidade do poder normativo das agências de acordo com sobre o prisma teórico da teoria do discurso do Habermas, né, que é um referencial teórico que está me acompanhando até agora, quando eu trabalho com a teoria do discurso, com a teoria da ação comunicativa. Então, e aí, para estudar, né, eu comecei a assistir as famigeradas videoaulas, né, mesmo, ler as sinopses, né, lei seca, e acabei passei em terceiro lugar aqui para o polo regional, e aí assumi os Correios. Primeiro emprego, né, coisa boa, a gente tem uma experiência muito diferente, né, do estágio, porque lá você tem responsabilidade e tal, e basicamente, Gustavo, eu fiquei um ano só trabalhando e relaxando em casa. A verdade é essa. Passei um ano jogando PlayStation em casa, estudando mesmo só para fazer as peças, só para trabalhar Eu fiquei na área de direito administrativo, né, revisão de contratos administrativos. E aí, fingindo que estava estudando para concurso. A verdade é essa. Mas aí depois de um ano, realmente eu acordei e resolvi estudar mesmo para galgar outros cargos, né, enfim, em busca de uma progressão, sem descuidar também da própria atuação dentro dos Correios. Então, mas o que aconteceu? Eu queria fazer um mestrado, mas qual é o problema? Aqui no Maranhão, eu não lembro se ainda não tinha ou se ainda estava sendo estruturado. O mestrado em Direito aqui da UFMA, ele não era tão antigo. Essa época que a gente está falando, né, de 2012. Eu me graduei em 2012, comecei a trabalhar em 2012. E a opção que tinha era mestrados fora. E eu não tinha como fazer outro mestrado com o meu cargo, porque eu estava vinculado já ao emprego, né? Tirei um carro no financiamento, e você começa a fazer dívida, e assim, não posso simplesmente largar. Então eu fiquei, né, trabalhando e esperando alguma oportunidade. E essa oportunidade na minha trajetória só se desenhou a partir do momento que eu alcançasse outro cargo público, conseguisse a estabilidade, e aí sim tivesse uma maior tranquilidade de escolher onde que eu poderia fazer o mestrado. Mas basicamente eu acabei não conciliando. Mas na minha trajetória, né, nos cargos em que eu trabalhei, eu conheci várias pessoas, inclusive pessoas muito competentes que fizeram as duas coisas. Que passaram em concurso, que estudaram para concurso, que assumiram. Na época, um colega, né, por exemplo, o Arthur, conhecido na AGU, na Procuradoria Federal, hoje ele é juiz federal, e tudo isso ele fez concomitante ao mestrado em Direito dele na UFC. Então, assim, várias pessoas também fizeram isso, só que não foi o meu caso,
Então, eu só fui fazer o mesmo mestrado, eu passei 3 anos como advogado dos Correios, depois assumi a Procuradoria Federal, depois fui para a Defensoria Pública do Maranhão. Passei 3 anos na Defensoria Pública do Maranhão, consegui a estabilidade, e aí entrei no último ano da estabilidade, né? Eu fiz o processo seletivo da UNB, acabei passando e entrei com pedido de afastamento durante esse período. Aí o que me estava me proporcionando, né, me dedicar exclusivamente às atividades do mestrado. Então, basicamente, assim, em relação à sua pergunta, eu não consegui de fato, não consegui de fato conciliar. Na verdade, eu inverti, né? Eu, em vez de continuar essa evolução acadêmica, eu acabei indo para a área dos concursos. Ah, que legal. E por que, Thales, assim, que você passou em vários, né, concursos, você poderia escolher em qual você queria seguir a sua carreira, né, mas você acabou optando pela defensoria. Eu até vi que você também foi procurador federal, né, então, por que que você optou pela carreira de defensor público? Cara, na minha graduação, eu acho que tem muito graduando aí, cara, então vou aproveitar e falar Tem. mais um pouco. Eu gosto, eu acho assim, eu recomendo muito a experiência do estágio, certo? Porque estágios, eles propiciam você conhecer as instituições, você conhecer mesmo o mundo do trabalho e principalmente conhecer os perfis das carreiras, né? Então eu estagiei, um dos órgãos que eu estagiei foi a Defensoria Pública da União. Então eu já tinha uma noção, né, da atividade do defensor público. E essa questão de como eu assumi a defensoria é uma questão um pouco, foi meio enrolada, né? O que aconteceu? Em 2012, né, eu falei que eu assumi os Correios, né, comecei a trabalhar, revisava contratos administrativos, fazia um pouco de trabalhista, e dei o concurso da DPE. Na época, foi a época que eu não estava estudando muito, né, eu estava mesmo mais... Só jogando Passei um ano bem PlayStation. tranquilo, né, estava jogando muito Call of Duty em casa, e estudando para fazer as peças, os contratos. E aí o que aconteceu? Eu já vou responder isso aí. Aí o que aconteceu? Eu fiz o concurso, não imaginei assim, não foi um concurso, esse aqui eu estou preparado para passar. Mas assim, cada experiência que eu tive nos estágios e também na graduação acabaram, vamos dizer, confluindo para que eu acabasse acertando as questões da prova. Então foi muito mais experiências, né? Do que mesmo um estudo direcionado para a defensoria nessa época. Aí eu passei. Aí eu passei em 80º. Passei em 80, né, no final do concurso. Aí eu pensei, cara, não sei se vão me nomear, né? E se me nomearem vai ser tão distante que eu preciso continuar estudando. E aí foi o que aconteceu. Aí, enquanto eu estava esperando para a defensoria, eu acabei passando em todos esses concursos que você citou. Foi analista do MPU, eu passei para delegado da Polícia Civil do Maranhão, passei para procurador federal, que foi o que eu assumi, passei para procurador do Banco Central, para advogado do BNDES, advogado do Banco do Nordeste. E esses aí que eu estou citando foram só os que eu passei mesmo para ser convocado, né? Para que seria possível a nomeação. E passei em todos esses de modo bem próximo mesmo. Porque concurso é mais ou menos assim, quando você atinge um certo nível de estudo, você vai fazer 1, 2, 3, 4 provas e você vai acabar passando. Sendo que você não passou em 1, 2, 3, 4 provas antes de você atingir esse nível, né? Então, foi num curto período de tempo, eu acabei passando em todos esses concursos. E aí eu acabei assumindo a Procuradoria Federal. Trabalhei lá no Amapá, né? Adorei a experiência de trabalhar em Macapá, foi a primeira vez que eu tinha saído de casa. Assim, foi muito bacana. Depois fui para a Imperatriz, e aí finalmente eu fui nomeado na Defensoria Pública. E aí eu optei, né? Assim, foi um salto no escuro, mas eu acabei gostando muito. O que pesou mesmo na defensoria? A atividade, né? Eu costumo dizer que defensor público é a carreira que é mais próxima de você fazer um trabalho social, tendo ao mesmo tempo um bom salário, né? Sendo mesmo de uma carreira jurídica. E, assim, um trabalho muito diferente, cara. Hoje eu aprendi muita coisa da vida também. Sou muito grato mesmo a essa experiência. E
acabei optando, né? E a outra questão foi que acho que o defensor ganhava um pouco mais. Hoje eu nem sei, porque os procuradores estão ganhando os honorários, né? E aí eu acho que o salário superou, mas eu nem acompanhei mais. Mas o fato é esse, cara, foi mesmo esses dois fatores, eu gostar da carreira e as circunstâncias mesmo materiais. Eu acabei assumindo e fui trabalhar aqui no interior do estado, né? E o bom que era no meu estado, só que eu fui lá para distante da onde eu moro, aqui na capital, em São Luís. Eu trabalhei em Imperatriz, trabalhei em Buriticupu, trabalhei em Arari, que são cidades aqui do estado. Então, assim, foi mais ou menos essa história aí que da minha nomeação aqui para o cargo de defensor. Ah, que legal. É bem interessante porque no início da sua fala você falou, né, que não queria trazer algo que fosse certo ou errado, né? Porque é bem isso, né? Cada pessoa, ela está em um período da vida, né, e tem uma série de fatores que influenciam a decisão, se ela vai fazer primeiro, né, assim que ela sai da graduação, mestrado, ou se ela vai direto para o mercado de trabalho, se ela vai advogar, Sim. se ela vai fazer concurso público, né? Então não tem uma receitinha do bolo, né, sobre o que fazer primeiro. Como você mesmo comentou, tem colegas seus que conseguiram, né, conciliar as duas coisas conjuntamente, mas no seu caso, né, você primeiro optou por ter uma estabilidade do cargo público, né, um cargo público que te possibilitasse ter essa estabilidade para depois, né, você fazer o mestrado. Né? Então acho que é bem legal, assim, a gente às vezes só conhece, às vezes só vê as pessoas pela quantidade de aprovações, mas a gente não sabe qual que foi a história que ela teve por trás, né? O que se passou por trás. Então, por isso que eu sempre gosto de perguntar, né, para os professores que vêm aqui conversar com a gente nessas lives sobre pesquisa, enfim, sobre vida acadêmica, como é que foi, né, esse processo por trás, porque os bastidores, né, ninguém vê, é só nós, e às vezes a gente só compartilha, né, os resultados. Então, assim, é bem interessante a gente ver nesse processo a evolução, né, das pessoas, como é que foi. Né? Então, acho que foi assim, muito esclarecedora a sua fala, acho que contribuiu demais com o pessoal. Né? E aproveitando o gancho também, né, você falou que foi estagiário na Defensoria Pública da União, eu também fui estagiário da Defensoria Pública da União. Então, assim, eu confesso que foi uma das experiências mais marcantes que eu tive de estágio, justamente por conta, né, desse contato que a gente tem diário ali com os assistidos. E tanto né, que esse meu contato, né, me propiciou escrever um projeto de pesquisa justamente sobre a instituição, né, sobre a Defensoria Pública. Cara. Então, depois a gente precisa até trocar figurinhas, né, você que tem essa experiência bem maior no âmbito da Defensoria. Então, assim, é bem bacana, né? Como bem você comentou, essa questão das experiências que a gente tem durante o estágio. Tenho certeza que aqui na live tem várias pessoas que ainda estão na graduação. Eu tenho alguns mentorados também que estão ali para o finzinho do curso já pleiteando uma vaga de mestrado. Porque geralmente quando a pessoa está ali no 10º período, como foi o meu caso, você já pode fazer vários processos seletivos, né, de mestrado. E caso você venha a ser aprovado, aí você apresenta o diploma no momento da matrícula. Né? Então, eu sei que tem pessoas aqui no final do curso que estão almejando um mestrado, ou então concurso público. Então, acho que é bem bacana esse nosso assim, bate-papo. E para você ver como são as circunstâncias, né? Porque na época que eu me formei, em 2012, ainda estava naquele boom, né, de concursos, de provas, né, de possibilidades. Hoje, que a coisa está um pouco mais escassa, né, eu já não sei se eu teria essas mesmas escolhas. Talvez eu partisse direto para o mestrado, entendeu? Então, assim, as circunstâncias onde que a gente se encontra, elas influenciam muito, 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 muito. Eu não sei se eu faria hoje as mesmas escolhas aqui nas circunstâncias de hoje, né? Então, assim, é uma coisa muito aberta, né? Interessante você ver mesmo as experiências de cada um. Porque às vezes a gente só olha o currículo, né? O cara se apresenta como titular do cargo tal, aprovado tal coisa, blá, blá, blá. Só que, assim, como você falou, as trajetórias é que devem ser averiguadas, né? Cada um tem suas escolhas aí. Sim, com certeza. Eu, particularmente, né, para compartilhar, durante a minha graduação, mais ou menos quando eu estava no 4º período, eu comecei a me envolver, né, com a vida acadêmica, participar de congressos,
Então, assim, participando desses congressos, eu comecei a perceber que a vida acadêmica era algo que eu queria seguir. Então, eu comecei a escrever artigos, participei de congressos, e quando chegou mais ou menos ali lá para o sétimo período, eu já tinha muito forte comigo que eu queria fazer um mestrado, né? Mas na época, né, assim, eu estava chegando mais para o final do curso, aí veio o TCC, veio o AB. Então, no nono período, eu estava escrevendo o meu TCC, terminando de escrever o meu TCC e estudando para o AB, né? Então, no meu último ano de graduação, no nono período, eu fiquei por conta justamente de terminar o TCC e passar no OAB. Aí, quando eu passei dessa fase, eu falei, agora eu preciso entrar de cabeça para estudar para os mestrados, né? E na época, já estava bem próximo, acho que na verdade o edital, acho que da UNB já tinha até saído. E, assim, foi uma correria doida, sabe, assim, na questão da preparação. Mas a vantagem, né, que eu vejo assim foi porque, como eu já tinha uma experiência com pesquisa, né, eu também peguei o meu tema ali de TCC para transformar em um projeto de pesquisa para ingressar no mestrado, era algo que eu já tinha experiência, que já estava familiarizado. Acho que uma das maiores dificuldades que eu tive quando eu estava estudando especificamente para o processo da UNB foi tentar imaginar como é que eu encaixaria aquele tema que eu estava pesquisando, que era sobre políticas públicas, população em situação de rua, direito à moradia, dentro das linhas de pesquisa da UNB, né? Então, eu tive que estudar bastante a fundo a questão das linhas, sublinhas, ver a produção dos professores para conseguir, né, realmente escrever um projeto que fosse condizente com as linhas, né? Então, cada um, né, é bom a gente trocar essas histórias, porque cada um tem a sua experiência, né, tem a sua própria trajetória, e não tem certo nem errado, né? Mas assim, só realmente a gente tentar compreender, né, como é que foi um pouquinho desses bastidores, porque eu acho que eu particularmente quando eu estava me preparando, não sei você, né, para os mestrados, mas eu tentava achar conteúdos na internet sobre mestrado, e eu achava, mas eram coisas assim, às vezes desatualizadas, não eram coisas assim robustas, era um vídeo de um professor ou outro, coisas assim bem curtas, de 5, 10 minutos. Então eu tive muita dificuldade, tanto é que quando eu fui para a entrevista, o que eu fiz, né? Já compartilhando aqui com o pessoal que tá assistindo. Quando eu fui para a entrevista da UNB, eu peguei a relação dos candidatos que tinham sido aprovados no certame anterior, que tinham tirado a maior nota na etapa de entrevista. Aí eu encontrei o Thales e o Iago, né? O Thales aqui, que a gente está conversando, então o meu primeiro contato com o Thales foi quando eu ainda estava na graduação, me preparando para o mestrado da UNB, e o Thales foi sempre muito receptível comigo, né? Assim, ele me deu algumas dicas sobre a etapa de entrevista, acho que tinha até um vídeo no seu, acho que tem, né, um vídeo no canal, no seu perfil, justamente falando sobre como é que foi a experiência sua nessa etapa de entrevista. Então, foi para mim muito rico trocar ideias com você e também com o Iago, e foi engraçado, não sei se você chegou a ter, se você conhece o Iago, mas foi engraçado que quando eu cheguei na UNB, né, eu não conhecia ninguém, né, na UNB, mas por coincidência o Iago estava ali ele fazia parte da representação discente e ele estava lá no momento da banca. Então, foi para mim muito bom, porque tinha uma pessoa lá, né, que eu já tinha um contato e me deu uma certa segurança, né. Então, assim, às vezes a gente fica um pouco receoso, né, de entrar em contato com esses candidatos que foram aprovados, mas trocar essas experiências, né, às vezes coisas assim que ficam muito obscuras, nos ajudam bastante, né? Então, eu acho assim que conversar com você, com o Iago, com outras pessoas que eu conversei foi muito proveitoso para mim, né? Ter mentores, professores que já passaram, né, por aquela dor. Acho que isso vale tanto para concurso, enfim, quanto para mestrado, né? A gente ter essa noção é muito bacana, né? Mas, Thales, voltando a bola novamente, eu queria que você, né, agora compartilhasse um pouquinho também sobre como é que foi a sua preparação para os mestrados, né? A gente tem até uma perguntinha aqui da Karina, se você estudava para concurso durante a graduação, você já respondeu a partir do nono período. Para partir do nono período, né? Mas eu queria que agora você falasse, né, como é que foi essa sua preparação. Você já estava no cargo de defensor quando você começou a estudar, né, para os mestrados? Você teve a orientação de algum professor? Como é que foi esse percurso dos mestrados? Então, cara, primeiro eu fico feliz, né, de ter, nem que seja um pouquinho, né, ter ajudado, né, a sua aprovação, porque
a gente sente falta disso, né? Principalmente quem não... Eu, no meu caso, né? Essa diferença de 7 anos entre 2012, quando me formei, e quando eu finalmente fiz o processo seletivo, ela impactou muito, né? Porque você fica fora, você fica com menos contatos, né? No mundo acadêmico, e você não tem a quem perguntar, a quem recorrer. Hoje eu já teria, porque eu me reinseri, mas na época não. Então eu fiz exatamente como você fez. Eu fui atrás de colegas, de pessoas, né? Tinha uma procuradora federal que passou, né? Eu pedi orientação a ela, pedi orientação assim, não uma mentoria específica, mas algumas dicas, né? Porque ela já tinha passado, e principalmente da fase da entrevista, da fase do ensaio, ela me mandou, do ensaio não, do projeto, ela me mandou o projeto dela. Então eu tive uma ideia de como elaborar, né? Assim, da estrutura, mais ou menos. E eu tive, assim, que correr atrás, porque eu estava bem mesmo afastado. Outra pessoa que me ajudou muito, me deu dicas, foi a Juliana Araújo. Ela está fazendo doutorado agora, na UNB. E ela me falou da entrevista, me deu dicas preciosíssimas, né? Basicamente, assim, adiantando as dicas, né? A entrevista, acho que ela serve basicamente para você defender, né, o seu projeto de pesquisa, a sua pessoa como pesquisador. Por que você é valioso para entrar na instituição? E eu acho que foi bem interessante. No detalhe, eu já fazia júri, eu faço júri desde 2017, estou lotado em área do júri, mas, cara, para fazer a entrevista, eu pelo menos fiquei muito nervoso, porque é uma experiência nova, né? Por mais que você já dê aula, por mais que você seja tribuno e tal, você acaba, né, novamente ficando no papel de iniciante. Então, minha preparação ela foi específica para o UNB. Eu queria fazer o UNB por uma questão até curiosa. Eu sou filho de maranhenses, né? Vivo aqui em São Luís desde os 10 anos, mas eu nasci em Brasília. Na época, meus pais moravam em Brasília. Que E legal. assim, em 2018, eu viajei com minha esposa, né? Eu passei em Brasília. E eu falei, mas eu vou fazer o UNB. Eu vou fazer o mestrado para cá. Vou tentar. E aí eu fiz exatamente como você falou. Eu fui atrás, pesquisei as linhas, pesquisei os professores, né? A minha linha de trabalho, né? Habermasiana, ela tem uma certa ressonância com a produção da UNB, e eu acabei encaixando, né? Montei o meu projeto de forma meio encaixada na linha, principalmente na linha 2, Constituição e Democracia. E acabei indo por esse caminho. Eu cheguei a fazer outra prova, eu fiz a prova da USP, mas foi aquela questão mais mesmo para, vou fazer isso aqui para ganhar experiência também e ver como é. Fiz antes da prova da UNB, mas o meu foco mesmo foi a UNB. E graças a Deus deu certo. Agora sim, a questão, Gustavo, foi um ano, cara. Eu levei um ano entre pensar o projeto, elaborar o projeto e até fazer a prova mesmo. Então, assim, tem no meu Stories, tem eu não sei se tem dicas de estudo, algum destaque lá, cara. Mas no final de 2017, eu acho, uma foto assim, iniciando o projeto 2018, alguma coisa assim, né? Que inclusive era começando a elaborar o projeto, fechando os livros. Então, assim, não é uma coisa fácil, não é uma coisa que a gente faz do dia para a noite. É uma coisa que você pondera, que você reflete, e realmente que você se esforça, né, para fazer. Então, é como você está dizendo, não é uma coisa fácil, não é uma coisa fácil. E na época eu não conhecia, mas hoje, se eu fosse fazer hoje, eu iria atrás de mentores acadêmicos, particularmente, né? Para conversar, tirar dúvidas. Na época eu não sabia, não sei se existiam, né? Não conhecia, e acabou sendo mesmo a força. Mas é importante, cara, você saber como fazer. É uma experiência valiosa, quem já passou e foi aprovado por um processo seletivo desse. Sim, com certeza. Assim, quando eu estava me preparando, eu fui atrás, eu também
não encontrei nada assim de forma estruturada na internet, de mentoria, nem nada. Mas eu fui atrás, né, de alguns professores que eu tive durante a graduação, que eu vi assim que tinha produção científica, que participava de congressos. Né, e eu comecei a chorar, falei, ó, cara, eu vou participar de tal processo seletivo, você pode me ajudar, né? Então, e teve um professor em específico que me ajudou bastante, né? Inclusive, eu contratei os serviços dele porque assim, eu não queria ficar naquela coisa assim, né, assim, de ficar incomodando. Eu queria algo que fosse mais personalizado, né, que eu pudesse cobrar, realmente cobrar, do que ficar naquela coisa assim de favor, sabe? Então, esse mentor específico, ele me ajudou bastante. Ele nem é do direito, né? Ele é da letras, mas ele me ajudou muito, muito assim com a questão tanto de melhorar a minha escrita, porque não sei se como é que foi o seu processo, né, de amadurecimento da escrita científica, mas quando a gente está muito imerso ali na prática profissional, na época eu estava envolvido com os estágios, então assim, eu escrevia de uma forma muito tentava escrever de uma forma muito rebuscada, então isso às vezes me causava bloqueios. E quando a gente começa, né, a compreender o que é pesquisa, a gente vê que, enfim, essa linguagem que às vezes a gente usa, é rebuscada, uma linguagem mais técnica do meio profissional não se aplica, né, ao âmbito da pesquisa. Então, esse processo de amadurecer a minha escrita, assim, ele foi muito importante para mim. Eu também faço essa mesma ressalva que você fez, né, de se vocês tiverem a oportunidade de ter um mentor, eu acho que é muito interessante, porque são pessoas que já passaram, né, por aquela dor, que sabem, né, o caminho das pedras e que te economiza tempo, né, porque às vezes a pessoa até teve um contato ali com a iniciação científica, mas ela não sabe, né, exatamente como é que funciona o processo seletivo, as etapas. Então acho que isso é muito bacana, né, essa figura e ter um mentor acadêmico. Então acho que é muito bacana, né, a sua experiência que você compartilhou aí com a gente. Eu também, né, no momento lá da banca, eu fiquei um pouquinho nervoso, mas para minha sorte eu já tinha passado por uma banca aqui em Goiânia. Eu fiz O Direito e FG, Políticas né? Públicas da UFG, que é um mestrado profissional que tem aqui. Então já tinha passado por uma banca, né? Assim, eram projetos bem próximos, eu fiz algumas adaptações, porque para mim a UNB parecia algo muito distante, né, da minha realidade, por conta, eu vinha de uma instituição privada durante a minha graduação, então eu pensava assim, né, pô, aqui a UFG, né, eu tô na minha terra, é mais fácil caso eu passe para cursar, e o UNB, vamos colocar ali como sonho, né, claro que o UNB era a minha prioridade, mas eu me via, assim, muito mais dentro das universidades aqui, né, da UFG aqui, então eu fiz Direito, Políticas Públicas e fiz Direitos Humanos também, esses dois programas de mestrado. Aí eu tinha passado pela experiência do Direito e Políticas Públicas, então já estava ali um pouquinho calejado quando eu fui para a etapa da UNB. E eu, assim, eu até assustei porque não sei como é que foi, né? Nem sei quem foram os professores que estavam na sua banca, mas na minha banca os professores eles foram muito receptíveis, eles foram muito gentis, de deixar o candidato assim muito à vontade para expressar, né, as suas ideias. Então, e eu tinha uma perspectiva assim, eu vou chegar lá, eles vão acabar com o meu projeto, vão começar a perguntar um monte de teoria que eu não sei, mas foi algo assim, como se fosse uma conversa mesmo, né? Igual a gente está fazendo aqui. Então, eles pediram, né, para mim falar o porquê que eu tinha escolhido a UNB, pediram para apresentar, né, os elementos do meu projeto e me fizeram algumas perguntas pontuais, mas nada assim de uma forma muito profunda, nada para me deixar em saia justa, foi mesmo mais para compreender, né, o porquê que eu estava ali me candidatando no processo seletivo, né, e também para entender a minha pesquisa, os recortes que eu tinha proposto, né, o porquê, a motivação. Então, assim, eu particularmente achei muito bacana, porque foi uma banca muito receptível. Na UFG foi um pouquinho mais rancoruda a banca ali na Direito de Políticas Públicas, mas também foram gentis comigo. Mas eu estava com uma expectativa assim totalmente de pavor, né? De chegar lá, eles começarem a me sabatinar um monte de coisa que eu não ia saber responder. Mas eu acho assim que o fato, né, de treinar e da repetição, de ter o projeto na minha cabeça, de dominar as minhas referências bibliográficas, explicar a minha metodologia, e eu gravava, né, o meu áudio, escutava, e isso foi me dando uma segurança, né? Tanto que chegou lá na hora, e também acho que pelo destino, o Iago também estava lá, então me passou também mais um pouco de segurança ali no momento da banca.
E basicamente, né, foi dessa a minha experiência na etapa de banca lá da UNB. E deixa eu ver. Eu queria também te fazer outra pergunta, Thales, em relação, né, a gente está falando aqui um pouquinho das etapas, e eu queria fazer uma pergunta para você relacionado que tem relação tanto, né, com o âmbito acadêmico, como também com o âmbito dos concursos, porque muitas pessoas pensam, né, veem o concurso num lado muito distante do mestrado. Né? Você até fez uma analogia muito boa da questão das piscinas, né? O estudo para concurso público, você tem que ter algo ali, um domínio muito relacionado à memorização de vários assuntos, mas não com profundidade, como, por exemplo, a pesquisa requer. A pesquisa requer que a gente aprofunde em um determinado ponto ali e vá bem a fundo. Né? Então, às vezes a gente tem muitos concurseiros, né, que não querem, às vezes, fazer um mestrado, porque às vezes não vê, né, o porquê fazer um mestrado, o quão relevante isso vai ser para a atividade profissional dele. E eu queria ouvir de você como que o mestrado, como que o universo acadêmico tem impactado, né, ou se não tem impactado, a sua atividade profissional, né, como que isso tem reverberado na sua vida. Cara, infelizmente, muita gente que passa concurso, né, acha que a sua produção diária, a sua argumentação nas peças enfim, vai ser realizada só com base nesse estudo, entendeu? Só que você acaba se tornando um repetidor de informativo, um repetidor de jurisprudência, um repetidor de julgados, de doutrina já pronta. Só que a prática, cara, ela envolve muito. Você vai ter casos em que, por exemplo, a jurisprudência não vai te ajudar e você vai ter que construir uma argumentação do zero. Você vai fazer um parecer em que não tem uma matéria pronta sobre isso. Você vai fazer um recurso, né, principalmente na área criminal, em que a jurisprudência que já existe é sempre te massacrando se você é defesa, entendeu? Então, você vai ter que construir a partir disso. O mestrado, ele abre as portas, principalmente para você pensar o diferente. Porque você pensar o igual, porra, eu posso, não que isso seja um demérito, porque também é difícil, você precisa de ter memorização, ter memória, né? Você tem que saber ler. Mas você pegar o que já está pronto, eu posso pegar um livro, eu estou com uma pilha de livro aqui, posso ler os assuntos e jogar aqui na peça. Entendeu? Mas e na hora de você criar? Na hora de você precisar, mais que criar, às vezes contestar o conhecimento, a doutrina, a jurisprudência que já está pronta sobre aquele assunto. Né? A atividade de mestrado, ela abre as portas para isso. É esse o impacto da prática, é a possibilidade de você estruturar argumentos, estruturar um pensamento jurídico que ainda não existe, ou então de contestar aquele já existente, entendeu? O principal impacto é esse. Então, só no mestrado, por exemplo, eu vou falar só para a minha atividade aqui do Tribunal do Júri, né, que não se limita a plenário, porque às vezes você fala que eu sou do Tribunal do Júri, o cara acha que você só fica lá em plenário. Você tem toda a preparação do processo antes do plenário, as defesas, os recursos, né, a orientação ao réu, e tudo isso envolve um conhecimento técnico jurídico. Então, um técnico jurídico mais apurado do que o conhecimento retórico, né, do plenário. Mas, assim, só no mestrado eu tive contato com a análise do discurso, que é muito bom para você analisar a fala, a estrutura da fala, da acusação. Direito penal, direito processual penal, assuntos que ainda estão fervilhando. Durante o estudo, né, eu já estava, não sei se eu já tinha iniciado o mestrado, ou estava no estudo na preparação, eu escrevi um artigo aqui da prática, a partir de uma coisa que eu já tinha pensado na prática, mas complementei, né, com a experiência que eu ganhei no mestrado, sobre uma incompatibilidade entre o CPP e a Convenção Americana de Direitos Humanos no que concerne a amplitude do recurso da apelação no júri. Então, assim, ajuda muito nesse aspecto, entendeu? Então, se alguém te falar que, a vocês que estão assistindo, né? Porque assim, a gente já ouviu de colegas falando que mestrado não ajuda em nada.
entendeu? Só que assim, se for para você ficar fazendo a mesma coisa durante 10, 20 anos, realmente o mestrado não ajuda em nada, porque você vai pegar um livro que já está pronto, jogar na mesma peça e fazer a mesma coisa. Agora, assim, se você quer ter uma atuação que, enfim, que supere, que crie, que inove, né, que conteste, o mestrado ajuda. Mas é claro que, assim, você não é o super-homem, eu cheguei lá, porra, tenho mestrado, eu vou absorver, vou mudar tudo. Não, também não é assim. É uma ferramenta, é uma coisa que robustece, né, o seu pensamento jurídico. Acho que o impacto é esse, cara. O impacto é esse. É para todo mundo? Não, não é para todo mundo. Você tem que entender por que você quer mestrado. Se você não gosta da área acadêmica, talvez você se beneficie de um mestrado profissional. Mas é bom ter essa experiência porque são leituras diferentes do que você está acostumado. Você tem um modo, você pode até analisar de forma mais crítica o que você escreve já, o que você lê nessas sentenças, nos pareceres, enfim, na tua área de trabalho, e poder compreender para tentar, né, brincar um pouco mais com os conceitos. Eu acho que a questão é essa, ela aguça muito a criatividade, o mestrado aguça muito a criatividade jurídica. Então, assim, eu não tenho uma analogia pronta aqui, né, mas basicamente, enfim, não consigo pensar numa analogia aqui, mas ajuda nesse aspecto, Gustavo. Eu acho que te dá muito mais criatividade, muita possibilidade de inovar, né, na sua área. Não, muito interessante, né? Essa capacidade crítica que o mestrado, né, a partir das leituras nos proporciona, eu acho que é muito bacana, né? Porque no direito a gente fica ali durante muito tempo, nos estudos para a faculdade, até mesmo para concurso público, numa perspectiva muito fechada, né? Só do direito, parte mais assim relacionada à legislação. E tem, né, uma série de outras disciplinas ali que nos dão, né, um subsídio muito interessante. E quando a gente vai para o mestrado, a gente acaba caindo, né, no campo ali muito interdisciplinar com outras ciências e a gente começa a refletir, né, o direito saindo da caixinha, né, não ficando ali só discutindo se determinado dispositivo é constitucional ou não. Né, a gente consegue analisar e ir muito mais a fundo, né, para fazer realmente uma reflexão crítica ali sobre a norma. Então, acho que o que você falou... Seria mais ou menos assim, né, quando você está na prática, aí fala, isso aqui não pode porque o STF disse que é assim, né? O STF disse que não é assim. Mas no âmbito acadêmico o STF disse que é assim. Sim, e daí, né? Primeiramente, por que a gente tem que obedecer o que o STF fala? Você vai pensar, é uma questão bem mais zetética, né? Se a gente pensar naquela divisão do livro do Tércio, muito zetética, muito mais que dogmática, né? Então acho que ajuda muito, 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 muito em você questionar os fundamentos, né, da atividade. Sim, com certeza. Isso que você me falou me lembrou um livro que eu estava lendo do professor Gustavo, agora não recordo o sobrenome, mas ele é professor de metodologia da UFRJ. E ele estava justamente fazendo uma crítica em relação, né, aos ministros do STF, porque muitas vezes eles utilizam dados, né, algumas coisas lá de forma falaciosa. Né? Então, o que a gente faz? Né? O papel do jurista é só aceitar o que o STF fala ou contestar. Né? Realmente o que eles estão falando é o que é certo? Então, assim, eu acho que a pesquisa, né, nos proporciona até o que acho que é o Lênio que fala sobre a questão do constrangimento epistemológico que a gente tem que fazer. Né? Então, acho que é muito bacana justamente por isso. Né? As pesquisas, e eu vejo que no INB tem muitas, né, pesquisas relacionadas à questão assim, da hermenêutica, né, análise assim, do discurso, e eu acho que é muito bacana porque justamente a gente consegue sair ali da caixinha, né, e às vezes até mudar um determinado jurisprudência, algo ali que está errado, né? Algo ali que não tem uma base científica, que é puro achismo. Né? Então, é muito engraçado, porque o que hoje a gente mais vê, né? Até no próprio STF, é um populismo muito grande, né? De ministros ali, muito ativistas, e que se fundamentam as decisões com algo assim que é do discurso popular, né? Não se pauta muitas vezes por estudos científicos. Então, é o nosso papel, né, enquanto pesquisador, justamente trazer, né, esses dados para a luz, né, da realidade
e sai, né, desse senso comum. O Raul, ele fez uma pergunta que ficou um pouquinho mais para cima, a gente acabou Sim, descendo, né, a gente eu estava vi. falando sobre Se ajuda. a entrevista, e isso, se a atividade profissional ajuda de alguma forma ali no momento da entrevista. Acho que o que ele quer saber é assim, se o cargo que você ocupa ajuda na aprovação, né? Acho que basicamente, né? O que ele quer saber. Uhum. Cara, olha, eu vou te falar sinceramente. Eu não sei, cara. Eu não sei. Porque assim, eu não vejo tantos, na UNB pelo menos, eu não vejo tantos mestrandos, doutorandos já em carreiras jurídicas. Né? Eu vejo muitos pesquisadores profissionais, não vejo muitos juízes, não vejo muitos promotores, até que eu vejo uma quantidade razoável de AGU, né? Mas então eu não posso afirmar se ajuda ou não. Eu acredito que na UNB eles querem mais pessoas que queiram e saibam pesquisar. Eu acho que é principalmente isso, entendeu? Então, assim, no meu caso, na minha seleção, o que eu tentei deixar claro é que eu tinha disponibilidade e vontade de pesquisar, certo? Porque acho que que acontece às vezes, né? O cara, ele acaba, o titular de um cargo, acho que ele acaba, muitas vezes, ele acaba sendo seduzido, né? Por um suposto, vou falar suposto por uma coisa muito idiota mesmo. Um suposto status de você estar em cargo X, Y, e joga aquele card lá, né? Pá, não, porque eu sou juiz, é porque eu sou defensor, coitado, defensor, porque eu sou procurador, sou promotor, sei lá, entendeu? E acha que aquilo vai ser suficiente para ele, enfim, para abrir as portas, quer dar uma carteirada. Então, eu acho que na UNB isso aí não passa, entendeu? Não passa. Eu acho que eles querem saber mais de disponibilidade mesmo e vontade de pesquisar. Então eu diria que não, mas assim, eu não sei. É como eu estou falando. Eu, pessoalmente, eu tentei ressaltar a disponibilidade. O cargo, cara, talvez ajude a depender da pesquisa que você quer fazer, mas eu não sei, não poderia detalhar. Thales, excelente. Complementando o que você disse, né, assim, na minha concepção, eu concordo totalmente com você, né, sobre essa questão. Eu acho que é o mais importante é você ter a disponibilidade para fazer pesquisa do que o cargo, a atividade jurídica que você ocupa, né? Eu, particularmente, eu participei, né, do processo seletivo, tinha pessoas que eram juízes, que eram promotores, pessoas que não foram aprovadas, que chegaram na etapa de entrevista e não passaram. Mas, ao mesmo tempo, teve pessoas que são de atividades profissionais, defensores, juízes, que chegaram e passaram, né? Então, eu acho que vai muito além, né, da atividade jurídica que a pessoa desempenha, porque quando a gente vai fazer pesquisa, a gente tem que tirar, né, a nossa toga, ou enfim, o que é da nossa parte profissional e vestir, né, a roupa do pesquisador. Sim, Então, eu acho que é muito interessante isso que você colocou desses achismos, né? A pessoa acha, não, porque eu desempenho tal função pública, porque isso vai me auxiliar de alguma forma. E nem sempre. Né? Por exemplo, eu estava no 10º período, né, que experiência profissional que eu tinha, digamos assim, nenhuma. Né? Então, eu estava terminando a minha graduação, mas consegui passar. Né? Então, eu acho que é muito, muito bacana esse comentário que você fez, porque realmente, né, a gente tem que tentar diferenciar. Pode ser sim que a sua atividade profissional te ajude de alguma forma a fazer a sua pesquisa, como por exemplo você comentou, né, que você desenvolveu um artigo a partir de um problema prático que você identificou. Né, mas a lente que você trouxe para fazer essa sua pesquisa, para escrever esse seu artigo, foi uma lente científica, né, não foi uma lente ali do profissional, né, a sim. visão do defensor público. Então, eu acho que uma coisa pode complementar a outra. Né? Eu estou me lembrando até de uma live que eu fiz com o professor Reinaldo. Ele está no doutorado, ele é daqui de Goiânia, e ele está no doutorado na USP. Ele tentou o doutorado no UNB, e uma das coisas que questionaram ele na banca, com o tema do projeto dele, foi justamente assim, se ele conseguiria, pelo fato da atividade profissional que ele desempenha, se ele conseguiria ter uma certa imparcialidade com o objeto de pesquisa dele. Então, assim, dependendo do caso, né, às vezes pode até te atrapalhar se você não conseguir, né, distanciar Sim. assim, do seu objeto de pesquisa, que foi o caso dele. Por exemplo, ele não passou no UNB, mas ele conseguiu ser aprovado na USP. Então, acho que, assim, só para complementar, né, o que você disse, eu acho que a gente tem que tomar bastante cuidado com esse ponto, né?
Com certeza. Acho que a gente tem alguma perguntinha aqui. Deixa eu ver. Acho que é do Gabriel. Como conciliar o mestrado com estudos para o concurso da TPE? Essa Foi o você início da já. fala. Eu respondi, Foi não no sei. início da fala. Ele deve ter chegado depois. Uhum. Deixa eu. Em relação a. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se tem. Não, acho que aqui no chat tá ok. Aí, Pessoal, Gabriel, quem foi entrando. sim. Não, só para responder assim, de forma sintética para o Gabriel, porque o mestrado eu comecei a estudar depois da aprovação no concurso da DPE. Então, eu conheço pessoas que conciliaram, que fizeram as duas coisas simultaneamente, e é possível, entendeu? Mas no meu caso, eu acabei indo para a área acadêmica depois do cargo. Show. Pessoal, quem está entrando depois, né, aproveitar aqui, eu falei um pouquinho no início da live, quando o professor Thales não estava aqui com a gente, né, mas a gente está organizando essa semana, a gente está fazendo aqui são as lives de aquecimento para a maratona da aprovação do mestrado, vai ser um evento que vai começar na semana que vem, mas hoje, né, oficialmente, a gente já está começando essas lives com o professor Thales. Amanhã a gente vai conversar com a professora Ellen sobre descomplicando a metodologia dos projetos de pesquisa. Na quarta, a gente vai conversar com o professor Felipe Assensi sobre quais são, né, os caminhos não tradicionais para você ser muito bem remunerado com o seu mestrado. E na sexta, a gente vai conversar com a professora Juliana sobre o que é um problema de pesquisa e como que você pode encontrar, né, esse seu problema de pesquisa. Então, assim, são programações muito boas. Se você ainda não está inscrito, né, faça a sua inscrição. As lives de aquecimento, elas estão rolando aqui no meu Instagram, né, de segunda a sexta. Mas para você participar da maratona, que vai ser o evento que eu estou organizando, que vai iniciar na semana que vem, onde eu vou compartilhar com você, né, assim, o passo a passo dessa estratégia que eu utilizei para ser aprovado nesses 3 mestrados. Então você precisa fazer a inscrição para ter acesso ao link, porque essas aulas vão ser 4 aulas, essas 4 aulas elas vão estar disponíveis em uma plataforma própria, tá bom? Então, quem chegou depois da nossa live aqui, faça a sua inscrição para você ser lembrado tanto das lives que estão rolando aqui no Instagram, como também para você ter o acesso ao evento, que é a maratona, que vai começar na próxima semana, tá bom? As aulas da maratona vão acontecer, né, na segunda, quarta, sexta e na outra segunda, todas às 20 horas, tá bom? E as lives, né, que a gente está fazendo aqui de aquecimento com vários professores, com muita experiência na pesquisa, cada dia está em um horário diferente, mas amanhã, hoje foi às 20h30, começou às 20h30, amanhã com a professora Ellen vai ser às 20 horas, na quarta com o professor Felipe também vai ser às 20 horas, e na sexta vai ser às 18 horas, tá bom? Mas não se preocupem, porque tudo que eu estou falando aqui para vocês, vocês podem estar conferindo no meu feed, depois da live, tá tudo lá bonitinho, a programação. Eu também vou estar relembrando vocês, quem faz aí parte, eu tenho também um canal no Telegram, lá no canal do Telegram, compartilha essas informações, fala assim, ó, pessoal, daqui a pouco a gente vai começar, né, a nossa live. Então, participem do canal do Telegram, porque lá eu também compartilho, né, além desses avisos, dessas lives, dessa programação que eu estou organizando, alguns insights, né, sobre pesquisa, algumas experiências pessoais que eu passo, assim, durante o dia a dia. Eu sempre tiro um tempinho para ir lá e compartilhar algum áudio, né, alguma sacada com vocês sobre esse universo do mestrado, da pesquisa, tá bom? Então, faço o convite, também peço para que vocês divulguem para os amigos de vocês. Tenho certeza que todos que estão aqui, né, assistindo a gente aqui, fazendo essa live, tem algum amigo, né, que quer ingressar em um mestrado, ou às vezes que quer começar, né, fazer pesquisa, escrever um artigo, enfim. E todas essas programações, elas tenho certeza, né, absoluta que vão auxiliar vocês nesse processo. Só fazendo esse, então, porque a gente tinha falado só no início, né? Durante o decorrer da live foi entrando muitas pessoas, né? Que às vezes estão entrando aqui pela primeira vez e não sabem o que está acontecendo, né? Então, só para contextualizar quem chegou depois. Acho que tem uma perguntinha. Que horas começa as lives? Já respondi. A Prim está perguntando qual a sua tese do mestrado? Perdi o início. Inclusive, essa ia ser a minha pergunta, né? Que eu ia fazer na sequência. Qual que é a sua pesquisa que você desenvolve, né, Thales, a nível de mestrado, e como é que você chegou
nesse tema. Você deu uns spoilers, né, durante a sua fala, que você é habermasiano e tal, né, que tem ali uma pegada da análise do discurso, mas a gente ainda não sabe, né, especificamente qual que é o seu tema de pesquisa. A gente sabe que eu sei, né, particularmente, mas acho que o pessoal aqui, não sei se também sabe, mas que você está chegando na reta final, né, do mestrado, terminando a dissertação. Como é que está esse processo aí, né, e qual que é o seu tema? Esse tema, ele sofreu, primeiro, Pri, o tema que você está pensando em fazer, né, vai sofrer inúmeras transformações no decorrer do teu mestrado, né, com as leituras que você vai fazendo. Então, assim, é difícil você terminar, né, o seu mestrado com o mesmo projeto de pesquisa com o qual você entrou. Então, isso aconteceu comigo. Eu ia estudar, originalmente eu pensei em separar algumas decisões do STF para analisar os tipos argumentativos lá. Daí a questão do meu prisma teórico habermasiano, né? Porque eu queria ver muita composição das decisões do STF, algumas decisões paradigmáticas, né, importantes, se existe alguma prevalência de argumentos ético-políticos, morais, pragmáticos ou jurídicos nessa quadripartição que a gente encontra em Direito e Democracia do Habermas. Mas, enfim, no decorrer das leituras eu acabei mudando. E hoje eu estou pesquisando, a minha dissertação é sobre transformações constitucionais informais, né? Basicamente, o que eu estou tentando estabelecer é um diálogo entre as teorias jurídicas baseadas em teorias gerais da sociedade. Basicamente, quais são as que eu estou trabalhando? A teoria do discurso do Habermas, a concepção de constituição dele, com a teoria dos sistemas do Marcelo Neves, que assim, que tem um matiz lumaniano, mas principalmente com o diálogo que ele faz também com Habermas, na obra dele entre Tênis e Leviatã, que ele apresenta um modelo de Estado democrático do direito. Eu quero estabelecer um diálogo entre as teorias e as teorias dos diálogos institucionais. Então, basicamente, em resumo, o que eu estou pesquisando? Transformações informais, né, dos sentidos da Constituição nessas relações entre legislativo, jurisdição constitucional e esfera pública. Entendeu? Então, a dissertação tem essa primeira parte teórica. As teorias de diálogos, né, que eu estou utilizando são o constitucionalismo democrático, da Riva Siegel, do Robert Post. Também eu uso o Jack Balkin, do Living Originalismo, né, dele, e tento estabelecer diálogos com essas outras teorias baseadas em teorias gerais da sociedade. E a parte 2, né, da dissertação, que eu acabei fazendo esses últimos meses, foi uma análise, né, uma possibilidade de verificar essas transformações de forma empírica. Que essa acho que é a grande novidade que eu pretendo refinar para apresentar. Então, assim, estou com uma expectativa boa. A questão mesmo é sentar mesmo para terminar a escrita, que é difícil, né? Principalmente a quem está com um molequinho aqui em casa. Mas, basicamente é isso. Transformações informais dos sentidos constitucionais a partir das relações entre jurisdição constitucional, legislativo e esfera pública. Né? Sim, basicamente eu não sei como explicar de forma mais sintética esse tema para você. Mas vai ser interessante o resultado. Que legal, Thales. Quando estiver próximo da sua defesa, né, se puder, né, se aberta, eu quero muito participar, né, te assistir. Não, espero que esteja aberta, cara. Eu quero fazer aberta. Eu particularmente achei que era algo relacionado à inteligência artificial, né, porque eu vi algumas produções suas, mas bem bacana, show. Essa questão de inteligência artificial, Gustavo, o que aconteceu? Eu entrei no mestrado pensando muito em teoria constitucional, teoria da Constituição, né? Teoria da sociedade e teoria da Constituição. Porque assim, eu vinha com uma carga de leitura de Habermas, Luhmann e Marcelo Neves. Acabei conhecendo o Dr. Iá, o Fabiano Hartmann acabou sendo meu orientador, e eu acabei começando a estudar inteligência artificial. Então, assim, o que eu costumo dizer aqui pro pessoal aqui, para minha esposa, pro pessoal aqui de casa?
Isso, meus amigos, essa dissertação eu espero fechar nesse ciclo de teoria constitucional, né? Tentar jogar para realmente começar a estudar mesmo. Eu não digo para valer, porque eu já estou estudando, mas começar a focar depois mesmo só em direito e inteligência artificial, que é um. Cara, em questão de algoritmos, eu estou apaixonado por esse tema, mas eu vou tentar trabalhar ele futuramente num doutorado. Mas eu comecei IA por causa da UNB, né? Que a gente está falando de como a sua pesquisa muda, a minha não chegou a mudar para a dissertação, mas o foco mudou. Conheci o assunto, achei muito, muito, muito bacana, muito interessante. Aconteceu igual mais ou menos comigo. Eu entrei no mestrado, né? Eu tinha assim, uma noção superficial do que era inteligência artificial, mas nada ali muito, muito robusto, né? Mas sabia que tinha um grupo de pesquisa muito forte no UNB, que pesquisava justamente sobre isso, tinha a inteligência Victor. Então, assim, causa aquele fascínio na gente, né? E o que eu falei? Eu vou tentar me matricular na disciplina, né, de Direito de Inteligência Artificial lá do professor Fabiano para ler, né, para compreender melhor esse tema. Acabei fazendo isso, né, e assim, aí me veio várias ideias, até mesmo para, às vezes, tentar mudar um pouco do foco da minha dissertação, mas falei, não, cara, não dá certo não, é melhor escrever um artigo, um ensaio. Então, e depois, né, quem sabe, às vezes, para um doutorado, pensar em algo, né, que seja mais relacionado à inteligência artificial, principalmente relacionado ali a acesso à justiça, inteligência artificial, minorias, que é mais a minha pegada, né? Então, mas eu acho assim que é muito bacana, né, essa possibilidade que a UNB nos propicia de vários grupos de pesquisa, professores assim que são referências em âmbito nacional, em várias áreas, né? O próprio Marcelo Neves, né, que recebeu o prêmio agora recentemente, né, do livro mais de constitucionalismo, né, mais importante, e concorrendo assim com obras grandiosas. Então é algo assim muito muito bacana, que a gente fica muito feliz. É um privilégio, cara, é um privilégio. É um privilégio. Eu lembro que eu encontrei o Marcelo Neves no dia que eu estava saindo da minha banca lá da UNB, né? Eu só conheci ele assim de rede social, de ver assim, algum vídeo ou outro dele. E eu saindo lá da banca, eu dei de cara com ele, né? Mas eu até queria pegar uma disciplina com ele esse semestre, mas como ele não estava fornecendo, né, eu acabei não pegando. Mas realmente, assim, essa possibilidade, né, de a gente ter esse contato direto com esses professores, eu acho que é muito bacana. É uma experiência única. Assim, não está sendo o melhor por conta, né, pelo menos no meu caso, não foi o seu caso que você conseguiu burlar a pandemia, né? As suas aulas foram no ano passado, agora acho que você está só mais por conta da dissertação, né? Mas, assim, acaba que o ensino remoto, a gente não tem essa mesma proximidade, a gente não consegue estabelecer da mesma forma esses laços, né? Como é da forma presencial. Então, acaba que a gente tem esse lapso aí, né? Apesar de ser bom, pelo fato, assim, por exemplo, eu sou de Goiânia, né? Eu não estou tendo que ir em Brasília, estou assistindo as aulas aqui de casa, então estou economizando, inclusive, mas a gente sente falta, né? Dos debates presenciais, de conhecer, né? Do network que a gente faz, que é muito produtivo ali na faculdade. Sim. Thales, eu acho que, assim, a gente, não sei se tem mais alguma pergunta aqui do pessoal. Deixa eu ver aqui. A Prim está falando, ó, tema apaixonante, fantástico, profundo e inédito. Thales, eu queria, assim, se você quiser deixar, né, a gente já partindo mais para os finalmente, eu queria saber se você tem alguma mensagem, né, para deixar para o pessoal, para quem almeja aí o sonho tanto do concurso público, como também do mestrado. Se você quiser deixar uma mensagem final para o pessoal, algum conselho, alguma dica. Cara, se eu fosse deixar uma dica, pessoal que está na graduação, cara, estabeleçam laços com professores, aprendam, né, a pesquisar. Acho que é muito importante esse momento que vocês têm aí. Eu sofri muito para voltar a pegar esse ritmo. Concurso é outro tipo de estudo, você pode se adaptar, mas essa questão de saber pesquisar é importante nessa etapa da graduação, né? Então, se você tem essa oportunidade,
aproveite, ainda que você não pense em seguir um futuro imediato, né, na área acadêmica, mas é importante você adquirir esse know-how, né? Porque a pesquisa, a Cláudia Gonçalves, a professora com quem eu gosto muito aqui da UF, ela falou o seguinte, que pesquisar é um ofício como um músico, como um artesão, e ele deixa marcas em você, é uma questão prática que você vai aprendendo. E você não aprende só na teoria, né? Você aprende na prática. Você fica, as marcas no corpo, você fica meio corcunda de ficar no computador, assim como um artesão fica calejado de mexer, né, nos seus instrumentos. Então, é uma experiência que é bom você aprender. E mestrado, para mim, está sendo uma experiência fantástica, né? Eu espero que seja também para vocês. Então, basicamente é isso, meu amigo. Thales, excelente. Eu só tenho a te agradecer por ter aceito o convite, por ter disponibilizado o seu tempo, que eu sei que é muito corrido, né? Você está aí na reta final da dissertação, tem sua atividade profissional, enfim, tem é filho ou filha? Filho, é um molequinho. Filho, né? Ele tem quantos anos? Fez um ontem. Ah, que legal. Então, tá bem pequeno. Então, assim, realmente eu imagino que não seja fácil, né, conciliar essas rotinas, né? E eu realmente só tenho a agradecer. Acho que o pessoal aqui que também participou, que mandou as perguntas, né, acho que foi sua fala muito esclarecedora. Acho que, assim, para tentar, assim, fechar, né, a nossa discussão aqui, a gente viu que é possível, sim, conciliar o sonho do concurso público com o sonho do mestrado. Tem pessoas que vão fazer as duas coisas simultâneas, tem pessoas que vão primeiro fazer um, né, depois fazer o outro, como foi o caso do Thales, primeiro fez os concursos, assegurou a estabilidade, posteriormente foi fazer o mestrado. Então, assim, não tem uma fórmula mágica, uma receita do bolo, e eu espero que essa live realmente tenha ajudado quem está aqui nos assistindo, né, que sirva realmente de estímulo para não desistir, porque quando a gente quer, a gente precisa realmente se dedicar, entrar de cabeça nos estudos, se planejar, né? A gente não... Eu vejo que muitas pessoas às vezes pensam que eu abri o processo seletivo de mestrado, saiu o edital, vou começar agora a estudar, né? E muitas vezes a pessoa, como ela não tem uma base ali de pesquisa, não se preparou com antecedência, ela acaba se frustrando, né, por conta dessa expectativa que ela cria. Então, eu acho assim que do pouco que você fala, do pouco que a gente conversou aqui, né, claro que se a gente pudesse, eu gostaria de conversar de inúmeros outros assuntos aqui com você, mas eu vi assim que a questão, né, de realmente se dedicar, né, levar a sério os estudos, você se dedicou aí durante um ano, né, para realmente com muito foco para a UNB, para conseguir a sua aprovação. Eu acho assim que isso é muito louvável, né? Quantas pessoas que realmente... E assim, eu falo pessoas que têm uma certa condição, né? Não estou entrando aqui na questão de discurso meritocrático, nem nada, mas pessoas que eu vejo assim que têm condições, né, às vezes de estudar realmente, tem uma base, um apoio familiar, mas às vezes não dá, né, a devida importância para os estudos, né? Então acho assim que é muito bacana, né, essa sua trajetória aqui que você compartilhou com a gente nessa noite. Aprendi muito, né, e fico muito feliz. E realmente, assim, só agradecer, né? Agradecer também ao pessoal que ficou aqui acho que mais de uma hora, né, nos escutando falar sobre esse assunto. E também, né, reiterar o convite, pessoal, amanhã, às 20 horas, a gente vai ter outra live muito bacana com a professora Ellen. Ela está terminando o mestrado dela também, na Unesp, e a gente vai falar sobre descomplicando a metodologia científica dos projetos de pesquisa, tá bom? Então, se você não fez sua inscrição, faça, vai lá no link na minha bio do Instagram, tá bom? Tem muita programação bacana durante essa semana e também na próxima, que a gente vai começar a maratona. Todas elas gratuitas e com muito conteúdo de qualidade, com muitos professores, né, que estão aqui doando tempo realmente para contribuir com a aprendizagem de vocês, tá bom? Então é isso, meu amigo. Espero que a gente possa se encontrar em breve, né, na UNB de forma presencial. Esse período passe o quanto antes, né? E te desejo uma boa sorte aí com a reta final da dissertação. E é isso. Então é isso, Gustavo. Valeu, meu amigo. Valeu, pessoal. Abraço. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.